SBT Rio Manhã. Oferecimento. Liquidação Toque a Campainha. Transforme a sua casa no melhor estádio do Brasil. Chilenos podem ser deportados depois da invasão ao Maracanã. Eles chegaram até a sala de imprensa. É o segundo grupo de torcedores que consegue burlar a segurança no estádio. E veja também, PMs são presos acusados de matar um adolescente suspeito de furto no centro do Rio. Um outro menor sobrevivente denunciou o crime. E ainda no feriado de Corpus Christi, uma tradicional celebração religiosa, a confecção dos tapetes de sal que anima fiéis de todas as idades. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 19 de junho. Feriado friozinho na cidade. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Alguns torcedores chilenos deram vexame do lado de fora do Maracanã. Um grupo que não tinha ingressos invadiu o estádio antes do jogo contra a Espanha. 85 chilenos foram detidos pela polícia e podem ser deportados. Veja na reportagem do João Fernandes e do Léo Santana. A alegria chilena antes do jogo deu lugar a cenas de vandalismo no Maracanã. Centenas de torcedores, sem ingresso, se concentraram em uma das entradas do estádio. Essas imagens mostram o momento em que o portão vem abaixo. Policiais militares tentam conter a multidão, mas cerca de 200 torcedores conseguem entrar pelo centro de imprensa. Lá dentro, mais tumulto e destruição. Divisórias arrancadas e vidros de portas quebrados. Pelo menos 85 torcedores foram detidos. A FIFA condenou a violência. A delegacia móvel em frente ao estádio ficou lotada de chilenos e também com pessoas que diziam ter sido roubadas no entorno do Maracanã. 5 estrangeiros foram detidos com credenciais e camisetas da FIFA falsas. Os torcedores chegaram à delegacia em 3 micro-ônibus no início da noite. 85 chilenos, entre eles uma mulher, prestaram depoimento e foram indiciados por tumulto e invasão em eventos esportivos, como estabelece o Estatuto do Torcedor. O crime prevê de 1 a 2 anos de prisão, mas eles vão responder em liberdade. A Polícia Federal decidiu notificar todos os torcedores que invadiram o estádio a deixar o Brasil em um prazo de 72 horas. Caso a determinação não seja cumprida, eles estarão sujeitos à deportação sumária. Este chileno aguardava a saída de um parente detido na invasão e achou a decisão injusta. Que não é delinquente, é injusta a detenção. Pouco antes das 11 da noite, os estrangeiros foram liberados e escoltados até o consulado do Chile. A punição pode servir de recado aos torcedores que pretendem infringir as regras. Amanhã se volta a Chile. Tem que cumpri-lo porque senão te dão outro problema e evitar problema mejor. Mas episódios assim expõem uma fragilidade na segurança do maior evento esportivo do mundo. O clima de desavença também foi registrado cedo na praia de Copacabana. A briga entre 2 chilenos começou porque um deles, embriagado, se recusou a se afastar do grupo. Não sabe comportar-se. Policiais militares conseguiram apartar a confusão. Diferente do que aconteceu aqui fora, lá dentro os chilenos fizeram bonito e venceram pela primeira vez na história a seleção espanhola e mandaram para casa a atual campeã mundial. La próxima. Nos vamos tristes, claro. Chi, le. Tristeza de uns e alegria de muitos chilenos que fizeram a festa. Um minuto de silêncio para Espanha que está muito. Ontem eu acho que a maior parte dos brasileiros, o coração deles era metade Brasil, metade Chile, só ontem. Agora, essas cenas aí de selvageria, né? Infelizmente, mais uma vez a gente vê o segundo grupo de torcedores. Primeiro foram os argentinos. E ontem parece que eu até tive uma premonição aqui, porque eu comentei que imagina se chilenos tentam invadir o Maracanã como fizeram os Barra Bravas. E foi justamente o que aconteceu. Falha na segurança, obviamente, né? Agora, 85 chilenos foram autuados com base no Estatuto do Torcedor por promover tumulto, praticar ou incitar a violência e invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos. Uma perícia vai ser feita no Maracanã, vão pedir também as câmeras de segurança para apurar
qual foi a participação de cada chileno nessa invasão. Ficou feio para os torcedores chilenos, mas ficou mais feio ainda para os organizadores, para os seguranças da FIFA, para a polícia militar que estava nas imediações e que não poderia deixar, inclusive, pessoas que não estavam com ingresso ou não tinham sido credenciadas para assistir o jogo, chegar tão próximo. Quanto mais invadir, quanto mais entrar no estádio, por mais que tenham sido retirados. Imagina se fosse um terrorista, um homem-bomba que entrasse ali dentro na sala de imprensa. E teve também cambista chileno preso. Vamos ao vivo com a Mônica Chagas, que tem mais informações. Ô, Mônica, bom dia para você. Esses cambistas, eles estavam tentando vender os ingressos? Que informações você tem a respeito disso? Bom dia, Eliane Borges, bom dia a todos. Pelo menos 6 chilenos tentavam vender ingressos ao entorno ali do Maracanã para o jogo de ontem, né? Da partida do Chile contra a Espanha. Eles foram detidos pela Guarda Municipal e eles estavam tentando vender cada ingresso por R$ 1.600, Liane. Além desses ingressos que foram apreendidos, a polícia também apreendeu, a Guarda Municipal também apreendeu dólares, reais com eles. Eles foram levados para a delegacia que fica ali bem próximo ao Maracanã, que tem sobre isso, né? Que estão controlando essas pessoas, levando para essa delegacia especial. Também foi detido um espanhol, o nome dele é Santiago Pereira Nunes. Ele estava com 3 ingressos da FIFA, tentava vender, e além dos ingressos de ontem, ele também tinha ingressos para as partidas de São Paulo, em São Paulo e em Belo Horizonte. Um americano também foi levado para a delegacia porque tentava comprar os ingressos. Liane. Tá certo, Mônica. Obrigada pelas informações. Os cambistas internacionais estão aqui também vendendo os nossos. Já não bastassem os nossos, ainda tem a concorrência estrangeira. E esses chilenos que ontem invadiram o Maracanã agora terão 72 horas para deixar o país. Essas 72 horas já estão correndo. Quem garante que eles voltarão para o Chile, para a cidade de origem deles? Quem garante? De repente vão continuar aí, seguindo, tentando acompanhar a Copa do Mundo, invadindo outros estádios. Se nada for feito, a polícia já tem todos os nomes dos envolvidos, mas se nada for feito, se eles continuarem por aí pela cidade, de repente vamos ver outros episódios desse em outros estádios do Brasil. Depois da eliminação na Copa do Mundo, os jogadores da Espanha voltaram tristes para o jogo voltaram tristes para o hotel, porque o jogo já era para eles. Voltaram tristes aí para o hotel, como a gente está vendo a imagem. Eles estavam com cara de poucos amigos, né? Os atuais campeões mundiais entraram sem falar com ninguém no hotel, foram direto para o quarto, seguiram de cabeça baixa. Estavam demonstrando nitidamente essa decepção por não ter conseguido passar da primeira fase do Mundial. Muitos jornalistas, obviamente, tentando fazer as imagens e fãs, apesar dessa derrota, muitas pessoas estavam aglomeradas na porta do hotel, na Zona Sul, tentando tirar uma fotografia, pelo menos um oi, mas não foi possível. Voltando a falar dos assuntos da cidade, 2 policiais militares estão presos, acusados de assassinar um garoto de 14 anos, suspeito de praticar furtos no centro do Rio. Um amigo do adolescente também foi baleado, se fingiu de morto e denunciou os PMs. Cláudia Ramos. Sofrimento e revolta. A dor que a gente está sentindo, eu não quero que nenhuma outra família mais sinta. O desabafo é da família de Matheus Alves dos Santos, de 14 anos. Ele foi encontrado morto em uma vala no centro do Rio. Os acusados são 2 policiais militares. Em depoimento, os PMs disseram que flagraram 2 menores roubando na região central do Rio. Eles foram colocados dentro da viatura e trazidos aqui para a Estrada do Sumaré, onde teriam sido liberados. Mas essa versão foi desmentida. Um desses jovens era Matheus. O outro, um adolescente de 15 anos, que acusou os policiais de assassinato. Conta que os PMs deram voltas na cidade à procura de um local para execução. Em um matagal, atiraram em Matheus e nele. O menino fingiu estar morto e, depois que os PMs saíram, fugiu e pediu ajuda. Os policiais foram presos depois de serem identificados por meio das câmeras da viatura. O trajeto foi confirmado pelo sistema de GPS do carro. Eles tinham que pegar meu filho e conduzi-lo para a delegacia. Não pegar ele e assassinar ele covardemente. São os marginais fardados. O caso lembra do ajudante de pedreiro Amarildo. Em julho do ano passado, PMs da UPP da Rocinha foram acusados de dar voltas pela cidade com um homem que desapareceu e foi dado como morto.
A polícia pensa em fazer a reconstituição da morte do Lucas, mas ainda não há uma data definida para que isso aconteça. A gente vê um rapaz, né, um jovenzinho, independentemente se ele era envolvido com o crime, se praticava furtos no centro da cidade, isso não é justificativa para acabar com a vida de um menor. É para isso que existe nossa lei. O que a polícia militar deveria ter feito, os policiais envolvidos nesse caso, logicamente, era levar de onde eles tinham sido detidos direto para a delegacia. A gente sabe que pouco é feito, infelizmente, né, pelos jovens. As instituições para menores não ressocializam, por mais que digam que muitos deles acabam conseguindo uma convivência familiar maior, conseguindo sair dessa vida, mas a gente sabe que muitos deles, por falta de punição, continuam. Mas isso não é justificativa para matar. E eles deixaram vestígios. O outro rapaz que também conseguiu sobreviver, outro rapaz que, aliás, estava com esse jovem, conseguiu sobreviver, que levou 2 tiros, deu detalhes da atuação dos policiais militares. Tem ainda o GPS, não se sabe se há alguma outra testemunha, a Polícia Militar não divulgou, mas tem o GPS do carro, tem imagens que mostram a atuação da Polícia Militar, o corpo foi deixado no Sumaré. E qual foi a justificativa deles depois? A gente só queria dar um susto nos rapazes, né? Não ia matar. Eles alegam que não mataram. O corpo foi encontrado depois, mas que eles só foram lá e deram um susto no Lucas e no outro jovem. Agora, não imaginavam que esse outro rapaz sobreviveria, né? E nem que dar susto teria que dar, né? Teria que levar direto para a delegacia. Essa não é a conduta de um policial militar de bem. E uma bala perdida atingiu um dos endereços mais caros aqui do Rio. O tiro quebrou o vidro da janela do apartamento da advogada e ex-deputada estadual Alice Tamborideg. As imagens mostram as marcas do tiro. Essa é a Alice. Mas as imagens que você está vendo aí mostram as marcas do tiro que atravessou o vidro do apartamento da Alice, que fica no edifício Chopin, na Avenida Atlântica, em Copacabana. Ontem à tarde, a ex-parlamentar registrou a ocorrência na 12ª DP. Segundo a Polícia Civil, agentes foram até a casa dela para realizar a perícia, que tem o prazo de 30 dias para ficar pronta. A polícia ainda informou que todos os procedimentos estão sendo adotados para esclarecer esse caso. É como diria a Narcisa, que escândalo, que horror! Considerando a média do número de PMs por habitantes para cada região do estado, a distribuição entre os batalhões parece injusta. É o que mostram os cálculos feitos com base em um relatório do Estado-Maior da própria corporação. Eduardo Oliveira. Lá na zona, digamos assim, na zona sul, tem muito mais policiais do que em outras áreas, né? Na comparação da Zona Oeste com a Zona Sul, a disparidade é explícita. Enquanto a região mais rica da cidade tem 511 habitantes por policial militar, na Zona Oeste há 1.244. Na Baixada, o número é ainda maior, 1.355 habitantes por PM. Só para ter uma ideia, o batalhão do Leblon tem 4 vezes mais homens do que o de Belford Roxo. E a cidade não é a única da Baixada a sair em desvantagem. Na lista de áreas integradas de segurança pública com menos policiais, aparecem os batalhões de Mesquita e Duque de Caxias, além de outras 3 unidades na zona oeste do Rio, Campo Grande, Santa Cruz e Bangu. O 5º Batalhão da Praça da Harmonia é o que apresenta a melhor relação entre polícia e moradores. Tem uma média de 153 habitantes para cada PM. Segundo especialistas, países com perfil semelhante ao Brasil trabalham com uma média de 500 ou 600 habitantes por policial. Isso em algumas regiões já está normalmente desfalcado pela quantidade reduzida de PMs, principalmente na Copa do Mundo, muitos foram deslocados para fazer a segurança ao redor do Maracanã. Policial de UPP foi levado para lá, está pior ainda. Em nota, a PM informou que possui estudos que mostram a necessidade de repor efetivo em diversas áreas, como Zona Oeste, Baixada Fluminense e Niterói, e que essa reposição já vem sendo feita desde dezembro, inclusive com as inaugurações de companhias destacadas. Ainda segundo a PM, o concurso aberto recentemente para 6.000 vagas tem como prioridade complementar o efetivo nessas áreas para reduzir os índices de criminalidade. E um dos crimes que mais cresce aqui no Rio é o roubo a pedestres. Com ele, a temida sensação de insegurança. Você vai conhecer agora histórias que são um verdadeiro retrato da violência. A reportagem é do Cid Marcos.
Um cordão de ouro no pescoço custou caro a Sandro Guimarães. O jovem de 26 anos morreu ao ser baleado durante um assalto nesta rua, na zona norte do Rio. Eu falava, prevenia, que a cordão de ouro aqui no Rio de Janeiro é uma coisa muito perigosa. O assassino foi, mesmo assim ele agonizando, acabou de levar o telefone celular e uma carteirinha que ele tinha. Como é que foi aquele dia? Assustador. A voz é do filho de Ricardo, de apenas 14 anos. Aí ele deu o segundo, eu me joguei atrás aqui do lado do poste. Alguém poderia não acreditar neste relato, mas as cenas reais existem. Repare quando Ricardo se abaixa para escapar do primeiro tiro. Eu me lembro do fogo saindo dentro do cano. É aí que Ricardo tenta se proteger atrás do poste. Ricardo corre, tira a arma do filho e dispara contra os bandidos. É possível ver os tiros acertando o chão bem perto de um dos assaltantes. Os marginais fogem. O caso é emblemático. Aqui no Rio, a insegurança pode ser traduzida em números. Entre janeiro de 2013 e janeiro deste ano, a cidade registrou, em média, 85 roubos a pedestres por dia. Foram quase 38 mil casos. Neste flagrante, o rapaz espera a vítima ir para a fila do ônibus, puxa a corrente e corre. Moradores flagram a movimentação de uma quadrilha no centro da cidade. Disfarçou, perguntou se é para não sei aonde. Ele disfarça. Um dos marginais dá a volta no ônibus e depois aparece correndo. Opa, pegou de alguém na janela. Para este especialista em segurança, o governo se preocupou em implantar UPPs em favelas e se esqueceu do asfalto. Os traficantes, na baixa hierarquia do tráfico, tiveram que procurar uma outra atividade. Não vão trabalhar de carteira assinada. Tentamos falar com a Polícia Militar várias vezes, mas a resposta foi evasiva. O compromisso da Polícia Militar é com toda a população do estado do Rio de Janeiro, da cidade, não só das UPPs. Mas o mapa da criminalidade carioca não alivia. Um surto de roubos atinge 3 áreas importantes para a Copa do Mundo. São Conrado e Copacabana, na Zona Sul, e o bairro do Maracanã, na Zona Norte. Nos 3 primeiros meses deste ano, o número de roubos quase dobrou em comparação com o mesmo período do ano passado. O entorno do Maracanã vive cheio de gente se exercitando, são os alvos principais. O aumento foi de 87% nos 3 primeiros meses deste ano. Já em Niterói, o prefeito pediu socorro ao governo federal para combater os assaltos. Foram 255 em janeiro deste ano, quase 35% a mais que em janeiro de 2013. E assim, quem escapou vai se recuperando. Quem ainda não se recuperou, espera não só a prisão, mas também a justiça. Eu quero que as autoridades competentes no assunto prendam e façam justiça aqui. E policiais da Unidade de Polícia Pacificadora de Manguinhos apreenderam um menor com drogas na localidade conhecida como Coreia. Na tentativa de impedir que a polícia apreendesse o menor, moradores fizeram um protesto por lá. Durante a confusão, tiros foram disparados na direção dos policiais. O menor foi levado para a delegacia de Bom Sucesso. Um homem não identificado foi ferido e socorrido, levado lá para o Hospital Geral de Bom Sucesso. No momento, o policiamento está reforçado em Manguinhos. Agora uma denúncia, um salário de R$38 mil. Esse é o valor recebido mensalmente por um funcionário da Prefeitura de Rio das Ostras, na região dos Lagos. Ele ganha mais que a presidente da República. O prefeito e o chefe de gabinete da cidade estão respondendo a processo. A Janaína Garcia explica essa mamata. O processo contra o prefeito Alcebiades Sabino, o chefe de gabinete Alden de Souza Júnior e a Prefeitura de Rio das Ostras corre em primeira instância. Se somados os salários que Alden recebe como serventuário da Justiça e como chefe de gabinete, os vencimentos mensais chegam a R$38 mil. O problema é que o servidor recebe de 2 órgãos diferentes, mas só trabalha em um deles. Júlio César foi quem descobriu a irregularidade e entrou com a ação para saber o porquê de um funcionário público ter o acúmulo de salários. E fizemos uma pergunta via o protocolo da prefeitura, o porquê do salário do chefe de gabinete ser tão alto. E nós fomos respondidos que não nos interessava essa resposta. De acordo com o processo, Alden ganha mais que o prefeito da cidade, que recebe cerca de R$25 mil por mês. O salário de Alden é maior também que o da presidente da República, Dilma Rousseff,
que recebe um pouco mais de R$26 mil. O caso gerou polêmica na cidade. Aí recebe mais e aí nós não temos uma saúde, né? Muito precária as coisas aqui. Uma coisa difícil de engolir, né? Não dá para engolir um negócio desse. Como isso acontece, só Deus sabe e eles. Como isso acontece, ó? Descaso na impunidade. A Prefeitura de Rio das Ostras informou que não foi notificada oficialmente sobre a ação e que não tem como se pronunciar sem ter conhecimento do processo. Em relação à sessão do servidor Alden Vieira de Souza Júnior, a prefeita destaca que ele trabalha no município de um convênio do estado do Rio de Janeiro. Além desse processo que a reportagem mostrou, os Ostras responde por outras 10 ações judiciais. Administrativa, violação dos princípios administrativos, gratificações específicas, dano a horário e problemas no concurso público de 2004. Você quer mais? E eu vou para um rápido intervalo depois dessa. Na volta, vamos falar sobre o feriado de Corpus Christi. Os tapetes de sal já começam a enfeitar as ruas. Não sai daí que eu volto já. Galera sempre no pique. Você quer casar comigo? Não pergunta? Nossa, cuidado. Preços incríveis para a sua vida no maior estádio do Brasil. Tudo em até 10 vezes sem juros com entrega e montagem grátis. Aproveite a grande liquidação. Toda a linha de racks e painéis a partir de 10 vezes de R$ 29,00. Não perca a liquidação. Passe em uma de nossas lojas ou compre pelo site. Toque a campainha. Tradição e qualidade para a sua casa. O governo federal está lançando o maior plano safra da história. São mais de 180 bilhões de reais, sendo 24,1 bilhões de reais para o Pronaf, no Ano Internacional da Agricultura Familiar, gerando tecnologia, inovação e mais oportunidades para o país continuar crescendo. O Banco do Brasil é o governo federal na distribuição desses recursos, porque isso é bom para o campo, é bom para as cidades, é bom para o Brasil. Banco do Brasil, bom para todos. A Telecena Campeã traz uma bolada de prêmios em dinheiro que vai deixar o Brasil em festa. Os prêmios altos do Raspe Aqui continuam. Tem prêmios de R$7 a R$100 mil. Se você raspa e pode achar na hora, prêmios de até 100 mil. Vai ter tanta gente ganhando que daria para lotar o estádio. E mesmo com tudo isso, na Telecena Completa, você continua ganhando até 400 mil se completar todo o quadro. E até 150 mil se ficar por uma dezena. Realmente, essa Telecena é campeã. Agora 7h23. Você sabia que em apenas 10 meses o programa Mais Médicos do governo federal atendeu mais de 100% dos municípios que solicitaram médicos? O governo federal dobrou o investimento em atenção básica. E com esses esforços, mais de 49 milhões de brasileiros já estão sendo beneficiados em todo o país. E o Rio de Janeiro faz parte dessa conquista com mais de 234 milhões de reais investidos. Já são mais de 500 médicos abrangendo mais de 70 municípios, levando saúde aos lugares mais distantes, aos bairros mais pobres, ampliando e melhorando o atendimento médico oferecido à população. E agora, você e a sua família também podem contar com uma saúde de qualidade e pertinho da sua casa. Confira se a sua cidade está participando desse programa. Acesse maismedicos.saude.gov.br ou então ligue para o 136. Ministério da Saúde, Governo Federal. Hoje é feriado de Corpus Christi e o repórter Rafael Paiva foi até São Gonçalo para acompanhar os fiéis na confecção dos tapetes de sal. A criançada também colocou lá a mão na massa para deixar as ruas bem decoradas. Pode rodar. Aqui em São Gonçalo, literalmente a fé vai do 8 a 80. E nem a chuva fina que caiu durante a madrugada conseguiu apagar o brilho das imagens feitas artesanalmente por eles, por elas e pelo espírito de união. E tem cada uma mais especial que a outra. Mostrar que a juventude está aqui e o nosso Senhor Jesus Cristo também irá passar por aqui por cima daqui a pouco. Neste ano foram usados mais de 200 sacos de serragem, 50 toneladas de sal grosso e muita criatividade para criar mais de 240 painéis onde irá passar o Santíssimo Sacramento. E o que falar das crianças artistas? Melhor do que falar é ouvir o que elas têm a dizer. O que passa no seu coração? Passa a felicidade de ter feito isso, né? Com amor e carinho. E você faz isso aqui por quê? Porque eu gosto de Jesus Cristo.
Aqui em São Gonçalo, é de mãos dadas que se pede paz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a fé aqui em São Gonçalo não vem só da oração falada, ela vem cantada também. O pessoal aqui do Grupo Shalom tocando violão. E onde tem música, tem felicidade, tem o descanso do bebê que se sente em casa apesar do frio. E tem celebração. E é aqui, neste tapete de fé que se estende por quase 2 quilômetros, que muita gente vai passar para pedir e também agradecer. Na verdade, parece ser grandioso, mas é muito pouco pelo que ele faz, por tudo que recebemos das mãos do Senhor todos os dias. Na festa do corpo e sangue do Senhor, nós damos esse pequeno presente a Ele. E se para esses devotos a noite é uma criança, essa madrugada em especial, foram elas que deram um show à parte. E a fé tem que ser estimulada assim mesmo, desde criancinha. Ontem à noite, meu filho chegou para mim e disse: mamãe, eu quero escrever um recado para Deus. Aí eu falei: escreve, meu filho. Ele chama de Papai do Céu. Aí escreveu: Papai do Céu, obrigada e... Como é que ele escreveu? Obrigada e desejo amor ao coração. Foi assim que ele escreveu. E aí pediu para que eu entregasse, né? Eu disse que ia entregar. Vamos ao vivo com a Mônica Chagas, que está acompanhando a movimentação de Corpus Christi no centro da cidade. Ô, Mônica, como é que tá tudo por aí? Bom dia. Bom dia, Eliane. Olha só, diferente dos outros anos, né, que acontece aqui, a montagem do tapete de sal na Avenida Chile, esse ano, por conta da forte chuva de ontem, né, dessa madrugada, o tapete está sendo construído, está sendo montado lá dentro, está sendo confeccionado lá dentro da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, por conta da chuva. Aqui fora, os técnicos estão fazendo, aqui estão montando, terminando de montar um palco, onde vai ser celebrada uma missa mais tarde. E por falar em chuva, Eliane, a previsão de hoje é de 16 graus, né? A mínima 16 graus, máxima de 24. Então, assim, hoje dia de feriado, bom para ficar em casa, né, Eliane? Para quem puder, fique em casa, sim, aproveite, porque essa chuvinha aí daqui a pouco pode cair uma toró também. Obrigada, Mônica, pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto, vou para mais um intervalo. Uma guerra de travesseiros com estranhas consequências. Mas o que está acontecendo? Bate a preguiça. E agora? Olha só o que eu fiz. Patrulha Salvadora. Neste sábado, 8h30 da noite, no SBT. O governo federal está lançando o maior plano safra da história. São mais de 180 bilhões de reais, sendo 24,1 bilhões de reais para o Pronaf, no Ano Internacional da Agricultura Familiar, gerando tecnologia, inovação e mais oportunidades para o país continuar crescendo. O Banco do Brasil é o principal operador do governo federal na distribuição desses recursos, porque isso é bom para o campo, é bom para as cidades, é bom para o Brasil. Banco do Brasil, bom para todos. É um sonho vender Jequiti. Eu vi na TV, eu digo, eu quero isso pra mim. Tava divulgando na minha cidade que ia ter uma reunião, vou lá. E daí pra cá, concluí minha faculdade, comprei meu carro. Você tem um sonho, conquista. Aumenta a clientela, busca outro sonho e assim sucessivamente. Tá esperando o quê pra realizar teus sonhos? Seja um consultor ou uma consultora da Jequiti. Quer deixar sua família segura e ainda concorrer a prêmios em dinheiro todo mês? Então faça um seguro amparo da Caixa que te proporciona uma assistência funeral completa se caso você vier a faltar. Você paga apenas uma vez por ano e concorre todos os meses a prêmios de até 60 mil reais. E tem vários planos para você escolher o que melhor cabe no seu bolso. Vá até uma lotérica e faça o seu seguro amparo da Caixa. Você cuida da sua família naquelas horas mais difíceis e já concorre a prêmios de 20 mil, 40 mil ou 60 mil reais todo mês. Seguro amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Liquidação Toque a Campainha. Transforme a sua casa no melhor estádio do Brasil. São 7h30, eu vou ter que encerrar. Agradeço muito a sua companhia. Um ótimo feriado. Tchau, tchau.
forma isolada, ora cai em um bairro, ora cai em outro bairro, mas a temperatura não sobe muito, máxima de 16 graus previsto, né? Essa é uma previsão e se isso se confirmar, teremos o dia mais frio do ano aqui na capital paulista. E a temperatura agora é de 14 graus, é isso? É isso 14 graus, está fazendo frio, hein? Está fazendo frio. 7 horas e 30 minutos, está pretendendo viajar? Quer saber como é que está o movimento na descida? A gente informa para você, o litoral quer pegar. Tem muita gente que não está nem aí com o tempo, não importa se está chovendo, está fazendo frio, tem gente que gosta de praia em qualquer situação. Não é verdade, Elisandra Carelli? Você está aí no Centro de Operações da Ecovias e mostra para a gente como é que está a movimentação para quem quer pegar uma prainha nesse feriado prolongado. Fala para a gente.